Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, né? Eu fiquei de passar depois aqui para dar algumas dicas de leitura nesse tempo. Eu vou falar rapidamente, por causa do tempo, sobre algumas leituras, principalmente devocionais, nesse tempo. Vou indicar alguns livros e alguns autores. Eu vou indicar alguns, talvez depois eu indique outras leituras. Um dos autores que eu queria indicar, que falou muito ao meu coração, e já indiquei esse autor na nossa igreja, é Edward M. Bounds. Desculpe a minha pronúncia de inglês, né? Não sou muito bom no inglês. Esse autor, ele escreve muito sobre oração. Ele tem um conjunto de livros de oração publicado pela editora Vida. Você pode comprar os 5 livros, né, desse autor. Você vai aquecer o seu coração acerca da oração. Para quem quer nesse momento aquecer o coração em relação à oração, uma boa indicação. Edward M. Bounds, muito bom mesmo. Você vai ser muitíssimo abençoado. Um outro autor que eu gostaria de indicar nesse momento, eu gosto muito desse autor, sou suspeito demais porque eu falo muito, às vezes, em minhas pregações. Alguns criticam esse autor porque dizem que ele tem um pensamento liberal. Eu sou muito abençoado. A gente lê e retém o que é bom, obviamente, né? É o Philip Yancey. O livro que eu vou indicar para mim é um dos melhores livros, talvez o melhor livro que eu já li até hoje, que é Maravilhosa Graça, certo? Philip Yancey, eu já li quase toda a literatura dele em língua portuguesa. Então eu estou indicando Maravilhosa Graça, Alma Sobrevivente, é um livro muito bom, mas tem outros livros de Philip Yancey, ele escreve muito sobre sofrimento humano, mas tem a Bíblia que Jesus lia, o Jesus que eu nunca conheci, também de Philip Yancey, tá certo? Então, assim, tem livros sobre perguntas que precisam de respostas. Então, ele trabalha muito a questão de sofrimento, ele trabalha muito a questão de dor. Então, Philip Yancey, ele sempre foi convidado nas faculdades norte-americanas, grandes universidades, depois daquelas tragédias que aconteciam, né? Aquelas mortes que aqueles atiradores matavam muitas pessoas. Ele é um homem muito solicitado no mundo todo para falar numa perspectiva cristã acerca do sofrimento humano, acerca da dor. Então você vai ser muito abençoado lendo as literaturas de Philip Yancey. Um outro autor, queridos, que eu gostaria de indicar também é o Larry Crabb. Larry Crabb, ele não é teólogo, ele é um terapeuta norte-americano, ele é um psicólogo, mas ele tem um livro, entre os muitos livros que ele tem, que é muito bom. Esse livro abençoou muito a minha vida quando eu enfrentei alguns momentos difíceis. O título é Atravessar Problemas e Encontrar a Deus, tá certo? Esse é um livro especialíssimo para quem está enfrentando momentos difíceis. É um livro fantástico, tá certo? Recentemente, alguns amigos de tradição wesleyana, metodistas, eles me indicaram um autor que eu não conhecia. Ele se chama Wesley L. Duewel, tá certo? É um autor metodista, daqueles que aquece o coração com a literatura. Denise terminou de ler um livro dele, eu comprei 3 livros dele, dei uma lida rápida assim num dos livros dele, e eu estou com o livro dele, Coração em Chamas pelo Espírito. Tem muita gente metodista indicando a leitura desse autor, e assim ele aquece o coração da gente. Finalmente, nessa primeira leva de indicação ou indicações de leitura, eu queria indicar Timothy Keller. Timothy Keller é um dos autores hoje mais indicados e lidos no mundo todo, né, no Brasil e no mundo todo. É um autor norte-americano, um pastor presbiteriano de uma grande igreja, uma relevância muito grande, uma igreja multiétnica nos Estados Unidos, em New York. Mas tem um livro dele, entre os muitos livros traduzidos em língua portuguesa, que eu li e achei fantástico. É um livro chamado Encontros com Jesus, Respostas Inusitadas aos Maiores Questionamentos da Vida. Encontros com Jesus. Então é um livrinho muito bom, que você pode ser bastante abençoado. Olha só,
nesse momento, né, que a gente está sem sair de casa, eu vou indicar algumas formas de comprar. Você pode comprar pelo Mercado Livre. Tem uma editora não, é uma livraria, eu acho que é de Curitiba, chamada Família Cristã. Ela vende com grandes descontos, o frete bem barato, né? Você pode adquirir livro por ela. E a estante virtual, que eu fiquei sabendo agora, salvo engano, que o Magazine Luiza comprou, que eu acho que tem mais de 5.000 sebos vinculados à estante virtual, e você pode comprar livros novos e livros usados por um bom preço. Se você não faz questão de comprar livros usados, eu compro livros em sebos, tá certo? Aqui mesmo em Natal eu faço parte de um grupo de WhatsApp de sebos, e sempre, toda semana eu estou comprando livros que custa novo R$70, às vezes eu compro por R$20 aqui mesmo, e vou buscar na casa das pessoas que vendem. Então assim, eu não faço questão, os livros estando em boas condições e tendo condições de ler, tá certo? Outra coisa que eu quero te dizer é que a Amazon, ela está com grandes promoções, as grandes editoras, nesse momento, né, hoje mesmo eu consegui uns 15 livros grátis pela Amazon. Então se você tem o aparelho, né, da Amazon, o Kindle, mesmo se você não tem, se você tem o celular ou um tablet e você baixar o aplicativo da Amazon, você pode adquirir livro de graça. Eles estão dando livro hoje gratuitamente, e às vezes por preço R$1, R$2. Então assim, você pode ter muita literatura, tá bom? Você pode ler bastante nesse período de quarentena, nesse período de reclusão. Espero que tenha ajudado. A posteriori eu volto novamente com outras indicações, com outros livros, outros títulos. Eu indiquei títulos e indiquei autores. A gente indica mais algumas coisas posteriormente. Deus abençoe e bom proveito. Leia, aproveite para ler nesse período.